Olá, queridas e queridos alunos. Estou morrendo de saudade de vocês, mas agora nossa aula vai ter que ser assim. Vocês estão em casa, né? Tem que permanecer em casa. Cuidado com a pandemia. Então, vamos fazer uma revisão. Revisão que iniciamos as aulas falando sobre introdução aos estudos de história, tá? Vamos começar. História. Para que serve? O que é? Por que estudar? Para que estudar? Esses questionamentos, vocês, ao longo do nosso estudo, vocês vão dar a resposta, tá? Iniciamos, como eu sempre falo para vocês, para se aprender é preciso perguntar. Quando nós perguntamos, nós vamos ter a resposta. E nós só aprendemos quando temos a resposta. Então, vamos começar vendo. O que é história? Uma ciência? Uma narrativa? Contar o passado? Uma investigação? Segundo os gregos, tá? História é uma palavra que vem do grego antigo iotopla, que significa pesquisa, conhecimento advindo da investigação. Mais informações para vocês veem aí nesse site aqui. Esse sitezinho que está bem aqui, ó, tem mais informações sobre o conceito ou o significado do termo história. História vem do grego isto. A utilização da palavra história pela primeira vez foi na Grécia Antiga. Ela origina-se de isto, palavra grega que significa testemunho. Então, isto significa testemunhar. Você assistir, ver algo. Depois a história foi identificada como narração, isto é, o historiador seria um memorialista escrevendo no presente sobre os acontecimentos do passado. Mais tarde, ela continuou sendo entendida como narrativa, mas ganhou uma finalidade didática: ensinar e criar modelos de comportamento para os seres humanos. Heródoto, esse aí que vocês estão vendo, aqui, esse aqui é tá? O que é conhecido, o nome dele é Heródoto, como pai da história, tá? Isso daí é um busto dele, né? Então, a palavra história tem sua origem na investigação de Heródoto. O grego Heródoto, que viveu no século 5 a.C., é considerado o pai da história e primeiro historiador, pois foi o pioneiro na investigação do passado para obter o conhecido histórico. Mas qual o conceito de história? Vocês estão prestando atenção que para se aprender é necessário sempre se perguntar, porque nós só aprendemos quando perguntamos. Então, a pergunta, mais uma pergunta. Mas qual o conceito de história? Então vamos lá. O que é história?
é tudo que está relacionado às pessoas, desde o momento em que surgiram, sua evolução e sua presença através dos tempos. O dicionário Aurélio define história de forma tradicional como narrativa de fatos e conhecimentos adquiridos pela tradição ou por documentos. Isso é o dicionário Aurélio. Vocês têm, alguns de vocês devem ter esse dicionário em casa. Se vocês forem procurar, vocês vão ver lá, verifiquem lá, quem tem esse dicionário, né? Verifique lá que você vai ver que é esse conceito que acabamos de ver aí, que é uma forma tradicional, como narrativa de fatos, conhecimento adquirido pela tradição ou por documentos. Esse é o significado segundo o dicionário Aurélio, tá? Temos outro significado aqui: história, narração metódica dos fatos notáveis ocorridos na vida dos povos, em particular na vida da humanidade, em geral, conjunto de conhecimentos adquiridos através da tradição e ou mediante documentos acerca da evolução do passado da humanidade. Tá? Então, esses são, por enquanto, significados. Mas vamos ver que temos mais. Aqui nós temos outro conceito de história, que diz que história inclui todo traço e vestígio de tudo que o homem fez ou pensou desde seu primeiro aparecimento sobre a Terra. Esse conceito está em Robson, James. Daqui é a indicação onde se adquiriu esse conceito. A indicação aqui, que vemos aqui, ó, nesse espaço aqui, foi esse James Harvey, tá? Que ele é citado no livro de Burke, Peter Burke, no livro que tinha o título A Escrita da História, Novas Perspectivas, foi editado em 1992. Então, nesse livro tem esse conceito aí acima que vocês estão vendo, que história inclui todo traço e vestígio de tudo que o homem fez ou pensou desde seu primeiro aparecimento sobre a Terra. Outro conceito aqui. Esse conceito agora é já de Hobsbawm, tá? Hobsbawm aqui, que escreve um conceito de Khaldun, né? Khaldun era o cara que pensou dessa maneira que está aí em cima, tá? E aí está escrito como definição do conceito, do significado da palavra história, tá? Do termo história, está escrito no livro de Eric Hobsbawm, da Companhia das Letras, de 1998, que ele escreveu. Então, ele dizia assim mesmo, entre aspas, porque não é ele que escreveu o Hobsbawm, e sim o Khaldun, né? Ele diz que a história é o registro da sociedade humana ou civilização mundial, das mudanças que acontecem na natureza dessa sociedade. Então, história é. Aí temos aí, vocês estão lembrados que vocês escreveram esses conceitozinhos que eu coloquei no quadro, pedi para vocês pintarem, lembram? Que nós fizemos esses conceitos, esses significados entrelaçados, tá? Então, vamos resumir aqui. Então, história é processo dinâmico, aqui, processo dinâmico, narração de fatos, estuda as ações dos homens, estudo do passado, ciência dos homens do tempo. Isso daqui seria um resumo do que significa história. Por quê? Né? Para que serve história? Então, continuando. Para o historiador francês Marc Bloch,
História se define assim. Também eu fiz essa pizzazinha lá no quadro, lembram? E tá tudo no caderno de vocês aí. Só prestem atenção, a gente só tá fazendo uma revisão. Coloca aí o conceito segundo o historiador Mark Brock, né? Ele define história assim. Ele diz que história é uma ciência, né? Ele diz que história é uma ciência que estuda o homem no tempo, né? Então aí vocês vejam. Ciência, estudo, tempo, homem. Essa definição segundo Mark Brock. Aí, a partir dos conceitos analisados, desde lá, de história ser narrativa, né? De história ser a ciência de pessoas, né? A partir dos conceitos analisados, a proposta é de produzir seu próprio conceito de história e discutir na sala, em forma de debate, as definições apresentadas. Então, baseado no conceito do historiador Mark Brock, história é, portanto, lembram? A ciência, que está lá na pizza, que estuda a vida humana através dos tempos. Então, aí, esse é o resumo. É a palavra, é o resumo melhor que caracteriza tudo que nós falamos lá para trás. Do conceito de testemunhar, de ser narrativa, tá? A gente resume aqui, segundo o conceito do historiador Mark Brock. Bem resumidinha, que história é, portanto, uma ciência que estuda a vida humana através dos tempos. Então, vocês não esquecerão nunca. Lembra que nós falamos isso em sala? Mais uma vez, eu repito aqui para vocês. Eu estou fazendo apenas a revisão. Esse estudo nós já estivemos em sala de aula, tá? Então, vocês não esqueceram mais. Que história é uma ciência que estuda a vida humana através dos tempos. Então, para que estudar história? Um dos principais objetivos da história é resgatar os aspectos culturais de um determinado povo ou região para o entendimento do processo de desenvolvimento. Também, para estudar história, é a questão de entender o passado, também é importante para compreender o presente. Então, para a gente entender a nossa vivência, o que nós vivemos hoje, o nosso presente, o nosso dia hoje, agora, neste momento, para a gente entender por que nós vivemos hoje uma pandemia, tá? É necessário que façamos um resgate do passado. Porque se a gente não tiver nenhuma memória do passado, a gente não vai conseguir entender por que hoje nós estamos hoje uma sociedade grande, mundialmente estamos isolados. Então, para a história é isso, aliás, a importância do estudo da história é isso, para entendermos o nosso presente. História não é um estudo que se faz para se conhecer o passado, tá? Não é somente o conhecimento do passado, ter a curiosidade de ir até o passado. O estudo da história é importante para a gente entender por que vivemos a situação que nós vivemos hoje. E hoje, qual é a nossa realidade hoje? É que estamos todos isolados por conta de um vírus que infecciona, né? E que contamina, infecciona e até mata, tá? Então, para entendermos essas coisas, é necessário que a gente se faça o resgate histórico. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, se vocês veem em jornal, se vocês veem na própria internet, pesquisando, olhando no Face, no WhatsApp, que vocês já ouviram falar que no passado, não muito distante de vocês, né, que aconteceu, que houve um surto, meningite, uma doença que também matava rapidinho, tá? Isso aconteceu nos anos 70, 1970,
Então, essa doença, ela foi uma epidemia, não foi uma pandemia, foi uma epidemia. O que é uma epidemia? Só deu aqui no Brasil, foi um surto que deu numa localidade, no caso no Brasil. Então, essa doença, ela matava rapidamente as pessoas, quando não deixava sequelas graves, como aleijado, a pessoa ficava com deficiência física, deficiência auditiva, deficiência da visão, tá? E o pior, era fatal, morria, né? Matava mesmo, e rapidamente. Então, como ela se espalhava muito rápido, o que foi que aconteceu? Imediatamente, o governo, claro que está acontecendo igual como hoje, para entendermos, não sei se vocês veem, que há muita questão de que está se omitindo a realidade dos casos da doença, tá? Há omissão, tem os subcasos, aquelas pessoas que não são registradas que teve Covid porque não houve teste, a pessoa morreu, foi enterrada e não fizeram o teste, né? Então, são subcasos, né, que não são conferidos como esses casos que são passados na imprensa, nos jornais, nos meios de comunicação, são casos confirmados, de morte confirmada, com laudo e tudo. Mas tem as subnotificações que a gente fala, que são aqueles casos que as pessoas morreram ou tiveram e nem souberam que tiveram porque não houve teste, não fizeram teste. Porque um teste é muito caro, né? Ainda está caro para pessoas que não têm condições, é caro, tá? Então, o que aconteceu? Então, lá na época também, nos anos 70, quando houve a meningite no Brasil, também aconteceu a mesma coisa. Aí vocês devem dizer, professor, então a história se repete. Não. A história, às vezes, ela vem com um acontecimento, tá? Que parece estar se repetindo. Mas, na verdade, nós vivemos uma outra realidade. E uma da diferença dos anos 1970 para os anos 2020 que estamos, né? A diferença é grande porque na época era uma epidemia e agora é uma pandemia. É um caso que está no mundo inteiro, ninguém pode escapar. Se você for lá para a Europa, você vai ter que estar de máscara lá na Europa porque a pandemia chegou lá. Claro que já houve um momento mais cruel, mais difícil lá, que agora estão tentando se recuperar, enquanto o Brasil ainda não saiu, né? O Brasil ainda está no auge da pandemia. Então, por conta disso, os médicos, aliás, na época, né, como havia também muita subnotificação, tá? O que foi que aconteceu? Demorou muito tempo para se chegar a uma vacina por conta de questões de crise econômica e política, né? Então, o que vai acontecer? Que quando foi o momento que se desenvolveu a vacina, foi muito rápido e o governo praticamente foi liberado urgentemente porque a mortandade era muita morte, né? E aí todos foram, inclusive eu fui para a fila, lembro-me muito bem, eu era criança, devia ter o quê? Uns 5 anos, eu acho, não estou lembrada, mas uns 5, 6 anos. E eu fui para a fila, mas eu estou lembrada. E até hoje eu tenho a marca no meu braço da pistola. A gente era vacinado através de uma pistola. Adultos, crianças, idosos, né? Todo mundo teve que ser vacinado para não morrer de meningite. Assim mesmo atualmente. Então, eu estou explicando isso para vocês verem como é importante o estudo da história para entendermos o nosso presente, tá? Porque se não resgatássemos o passado, tá? Fica difícil nós prosseguirmos e conseguir ter um futuro melhor. Então, é necessário que nós possamos entender o que aconteceu no passado e procurar
com essa experiência do passado, tentar construir um novo momento na nossa vida. Então, o que se verifica daí? Qual é a conclusão que a gente tem? Que se sabe que se esconder os dados de uma epidemia ou de uma doença que se alastra, né? Como que é uma pandemia, porque é no mundo inteiro agora, por isso que é pandemia, pan significa que é global, né? Mundial. Que se esconder os dados, tá? Pode matar muito mais, porque não vai se conseguir ter soluções para que isso possa ser remediado, se conseguir fazer a vacina e salvar vidas. Então é necessário que não se esconda os dados. E o passado está aí para mostrar isso. A experiência do passado, dos anos 70, tá? Que foi escondido. Era um governo de militares nesse período e eles escondiam para mostrar, não, o Brasil está vivendo muito bem, todo mundo, ninguém morre, a saúde está bem. E não era isso que estava acontecendo. Muita gente morreu, tá? Igualmente hoje. Hoje que se vê muitos governos omitindo dados para mostrar que estão governando bem, mas que isso acaba levando a muita mortandade. Então, é necessário para que nós possamos sobreviver, que nós tenhamos esse conhecimento e trabalhar com a experiência do passado. É essa a importância do passado. Qual o objeto de estudo da história? O homem, tá? Os seres humanos. Então, a ideia que o passado passa a ser objeto de uma ciência é absurda, tá? O passado não é o objeto da história, tá? O objeto da história é, por natureza, o homem, segundo Mark Brock. Então, falando homem aqui no sentido de humanidade, os seres humanos. Os seres humanos, todos nós somos objeto da história. Crianças, adultos, idosos, pobres, ricos, negros, indígenas, LGBTs, mas todos nós somos objetos da história. Nós, seres humanos, mulheres, homens, todos nós. O homem como sujeito histórico. Aí vamos ver. Como é que ele é um sujeito histórico? Os seres humanos sempre fizeram registros históricos. Nossos indígenas, por exemplo, já registravam o cotidiano por meio da confecção de utensílios. Esses utensílios eram machadinhas de pedras, enfeites de penas de pássaros, objetos de cerâmica ou pinturas em cavernas 10.000 anos atrás. Então, todas essas aí eram ações. Então, a partir do momento em que a humanidade ela já surge agindo. Para sua sobrevivência, eles já, quando eles queriam, para não morrer, eles se alimentavam, tá? Eles já estavam o quê? Tendo ação. Então, segundo a língua portuguesa, né? Se vocês, quando estão estudando a língua portuguesa, vocês estudam o sujeito, né? O sujeito e o predicado. Então, o sujeito na língua portuguesa, quem é o sujeito na língua portuguesa? Aquele que pratica a ação, não é isso? O sujeito na língua portuguesa, tá? É aquele que pratica a ação. Assim mesmo na história, tá? Os seres humanos históricos são aqueles que praticam a ação. Então, portanto, eles são sujeitos históricos, porque estão praticando uma ação. Aí vocês veem nessa imagem aí, né? A imagem apresentada aqui ao lado, tá? Os primeiros seres humanos aí, tá? Os chamados seres primitivos. Primitivos
da palavra de que foram os primeiros, tá? Primitivos, de ser os primeiros seres humanos, tá? Vocês estão vendo aí eles se alimentando, né? Que eles se alimentavam da caça, da pesca. Vamos nos aprofundar mais para frente sobre o modo de vida desses seres humanos aí. A história tem auxílio de outras ciências. Elas são auxiliadas pela antropologia. A antropologia são ciências que estudam o homem ou os seres humanos e suas relações. Está aqui. A antropologia, tá? Tem também a paleontologia. A paleontologia é uma ciência que estuda os fósseis. Fósseis do que são? Aqueles vestígios de ossos humanos que ficam enterrados. Nós, seres humanos, somos todos, nós nascemos, né, segundo a biologia, nós nascemos, nos desenvolvemos, crescemos e morremos. Então, nós, todos seres vivos, nascemos, crescemos e morremos. Aí, quando a gente fala em seres vivos, a gente envolve tudo, né? Não só seres humanos. Nós envolvemos os seres irracionais, os animais irracionais, se envolve aí também as plantas, as algas, as bactérias, tudo são seres vivos, tá? E aí, nós, seres humanos, tá? Nós morremos. E quando nós morremos, nós somos enterrados, tá? E isso acaba, ao longo do tempo, sendo fossilizados, criar fósseis, que são os restos de seres humanos, tá? Que ficaram. Isso são os fósseis, tá? Tem também, e quem estuda os fósseis são os paleontólogos, tá? Que é a paleontologia. Tem também a paleografia. A paleografia, ela estuda as escritas antigas, né? Porque nem todo mundo, vocês sabem, que a língua portuguesa é de um determinado povo. Então, cada povo desenvolveu, ao longo da história, a sua própria linguagem, né? A sua própria dialeto, que nós falamos também. Temos também a arqueologia. A arqueologia, ela estuda a cultura do material de povos antigos, bem antigos. Além dessas ciências que foram colocadas aqui, tem outras ciências também, como a geografia, que estuda a relação dos seres humanos com o espaço. Tem também a economia, que estuda como eles desenvolviam a sua forma de sobrevivência, que se desenvolveu o comércio e assim por diante. Então, tem outras, sim, a sociologia, que é a relação social deles em sociedade, e assim por diante. Tá? Quem é o responsável pelas informações, pelos dados, pela pesquisa? O historiador. Ele tem um papel fundamental na construção do processo histórico. O historiador, tá? O historiador é aquele que vai investigar e vai pesquisar. Por exemplo, eu sou professora de vocês de história. Nem todos, por profissão, existe o historiador, por profissão. Inclusive, eu sou uma historiadora por profissão, tá? E que há muito tempo nós estamos lutando para conseguir nos profissionalizar mesmo, ter um conselho, porque todas as profissões têm os seus conselhos. E até então nós não tínhamos. Só que há pouco tempo, agora durante a pandemia, tá, foi votado um projeto de lei no Congresso Nacional no Brasil, que aqui legalizou a profissão, porque aqui no Brasil não era legalizada a profissão do historiador, somente aqui no Brasil. Na maioria dos países do mundo,
Na maioria das regiões do mundo, a profissão do historiador, ela é legalizada. Mas aqui no Brasil não tem essa legalização, tá? E aí agora, nesse processo de pandemia, foi legalizado pelo... eu não sei se é senador, eu acho que é senador Paim, do Rio Grande do Sul. É um projeto dele que foi votado e que eu soube há pouco tempo que até então o presidente da República, que é o que sanciona, que é o Poder Executivo, ainda não tinha sancionado a profissão do historiador. E ele andou ameaçando, dizendo que ele ia vetar esse projeto de lei, que ele pode fazer isso. Tá? Claro que a gente sabe, né, os interesses dele, né? Porque um historiador é uma ameaça para qualquer candidato que queira manipular o pensamento do povo, né? O historiador é perigo, é ameaça, porque esclarece, porque não deixa que as pessoas sejam manipuladas. Mas até então, ele ainda não assinou, tá? Então, ainda não é legalizada a profissão do historiador. Tem o historiador, tem a professora de história. Eu também sou licenciada plena em história, tá? Então, quem é responsável pelas informações, quem é que produz a história, que escreve a história? É o historiador. Isso que eu acabei de falar para vocês, que aqui no Brasil ainda não é legalizada essa profissão. O historiador, qual é o papel dele? Interpretar fatos históricos. Né? Ele vê e aí ele vai analisar e aí quando ele escreve, ele interpreta. Ele analisa os registros que foram deixados, todos os registros que o homem vai deixando ao longo do tempo. Ele busca vestígios que possam fornecer informações à investigação. Ele estuda documentos e fontes. Esse é o historiador profissional. Então, cabe, portanto, ao historiador interpretar as sociedades humanas do passado e não apenas narrar os fatos, datas e personalidades. O trabalho do historiador é bastante instigante por lidar com temas e assuntos relacionados a acontecimentos que, em sua grande maioria, ocorreram muito tempo antes do nascimento dele, e sua função é interpretar acontecimentos históricos. As técnicas, as fichas, entrevistas, perguntas, catalogação de dados, entre outros, dão segurança para realizar cientificamente o trabalho do historiador, porque ele usa essas técnicas, tá? Quando ele pergunta, quando ele faz a catalogação, ele faz fichas, entrevistas, tudo isso ele está colhendo material para ele poder analisar e interpretar os fatos, os acontecimentos históricos. Os métodos são orientados, seguidos por ele nas etapas da sua pesquisa e da sua investigação. O fato histórico é estudado através de vestígios e documentos. Os historiadores usam várias fontes de informação para construir a sucessão de processos históricos. Fontes históricas são documentos, registros, vestígios ou marcas da presença dos homens, tá? Então, eles usam as fontes históricas, que são todos esses documentos, registros, as marcas da presença dos homens, tá? Essas fontes históricas, tá? Elas são constituídas por elementos que o homem fez e deixou no passado. E aí, quais são essas fontes históricas? Nós temos as fontes históricas materiais. Quais são essas fontes históricas materiais? Os monumentos, os templos, os documentos, né? As esculturas, as pinturas e outros objetos em geral são considerados esses vestígios. Esses são material, aquilo que você vê ali e está tocando, né? São as fontes materiais.
Tudo pode ser fonte histórica, tá? Tudo. Tudo quanto é vestígio é fonte histórica. Um terreno, uma carteira antiga, um documento, um anúncio no jornal, tudo isso são consideradas fontes históricas. Elas podem ser fontes escritas, tá? As fontes históricas, que são os documentos oficiais. Documentos oficiais, um exemplo, registro de nascimento de vocês, né? Todos nós, quando nascemos, olha que eu vou dizer para vocês que aqui no Brasil tem muita gente que ainda não é registrada. E há pouco tempo, desde a Constituição de 1988, né, antes da Constituição, para se retirar esse documento, que é o registro, a certidão de nascimento nossa, né, tinha que se pagar. Mas desde quando foi outorgada a Constituição de 1988, não se paga pela certidão de nascimento. Então você vai a quando nasce criança, aí o hospital expede um documento que é um atestado de nascimento daquela criança, né? Já com o nome e tudo, e aí o nome da mãe, e aí a mãe vai até o cartório ou algum parente e registra essa criança, dá o nome com o nome do pai e da mãe, porque o nome do pai, também antes da Constituição de 1988, os pais, aliás, de 2002 para cá, né, foi autorizado, segundo essa Constituição de 1988, que os pais pudessem colocar o nome do suposto pai da criança, né, o pai da criança. A mãe ia fazer o registro e ela pode colocar, mesmo que o pai não autorize. Antes da Constituição, tinha que ter uma autorização desse pai. Ou ele mesmo fosse lá e fizesse esse registro. Agora não importa. Ela diz que é o pai, ele que tem que provar que não é o pai. E antes não. Antes tinha que ser provado que ela tinha que provar, através de exame, né, que ele seria o pai. Agora não existe mais isso. Tá? Então, esse documento, o certidão de nascimento, ele é de graça, tá? Não precisa pagar. E é considerado como uma fonte escrita, tá? Temos também contrato de aluguel, contrato de alguma coisa, é também uma fonte escrita. Registros contábeis, a gente fala, de comércio, né? As pessoas adquiriram tal coisa, venderam tal coisa, tá? São registros de cartórios, publicações científicas, letras de músicas, são fontes escritas. Temos as fontes orais. O que são as fontes orais? São as entrevistas, os relatos, os causos, né? O pessoal do interior que fala, os causos, as lendas, os mitos, entre as manifestações verbais. Por exemplo, os nossos nativos, os indígenas hoje, né? Poucas tribos existem daquela tribo, né? Registros escritos. Não tem fontes escritas, mas eles usam as fontes orais. Então, fontes orais são aqueles relatos que são passados de geração em geração, de pai para filho, né? Atualmente, as aldeias indígenas, né, elas estão sofrendo também, não ficaram de fora da pandemia. E aí, eu já vi na imprensa, né, nos noticiários, que tem os chefes, os caciques, né, os idosos, estão morrendo muito nas tribos indígenas. E aí, isso significa o quê? A história deles, né, que é via oral, né, através da fala, passando de geração em geração, sendo que acabando ali, tá? Muitos indígenas estão preocupados dos seus dos seus idosos morrerem, porque acaba ali um documento histórico, né, que são as fontes orais. Então, todo aquele conhecimento que eles têm histórico pode ir com eles, né, para a cova. É importante saber
todos os bens móveis e imóveis naturais que possuam valor significativo para uma sociedade, podendo ser estético, artístico, documental, social, espiritual ou ecológico, compõem seu patrimônio histórico, tá? A Amazônia é um grande patrimônio histórico. Então, não é à toa que historiadores, ecologistas e vários setores da sociedade estão preocupados com a questão da degradação ambiental da Amazônia. Aí temos aí o patrimônio. O patrimônio o que é? É um conjunto de bens materiais e imateriais que contam a história de um povo e sua relação com o meio ambiente. É legado, legado significa uma herança, né? Que herdamos do passado e que transmitimos às gerações futuras, tá? Isso aí faz parte da nossa memória histórica ou patrimônio. O patrimônio material são os aspectos mais concretos da vida humana e fornecem informações sobre pessoas, cultura, material. É o mesmo que o objeto ou o artefato, tá? Tá aí 2 exemplos de patrimônio material aí, né? Vocês veem aqui, ó, a arte rupestre, né? Aqui, isso é uma imagem de Ouro Preto, Minas Gerais, tá? É uma arte rupestre, que é aqueles desenhos na caverna, né? E temos aqui um outro patrimônio, um templo religioso, né? É também um patrimônio histórico material. Tem o imaterial. O imaterial são as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnica, os saberes, os modos de fazer, as formas de expressão, celebrações, as festas e danças populares, as lendas, as músicas, os costumes e outras tradições. Aqui vocês veem, né, a dança aqui, né, do folclore de Mato Grosso, dança dos mascarados, paconé, tá? E aqui vocês veem em Pernambuco os caboclos de lança em evolução, né? Tá aqui. Esse mês agora de junho, né, nós temos muito aqui no Pará as festas juninas, né? Que era para ter, mas por conta da pandemia isso acabou mudando esse momento cultural. Então, para vocês verem que as festas, o folclore faz parte da história, do patrimônio cultural imaterial, tá? Então, é história. Aí, gente, nós temos aí uma sugestão de atividade. Nós queremos que vocês... O aluno deverá produzir um texto sobre a história de sua vida, utilizando como fonte de informação os registros escritos, fotográficos, relatos orais. É importante ressaltar que nesta atividade o aluno é historiador e sua narrativa deve ter como base as fontes utilizadas durante as aulas de história que se seguirão. Um grupo de alunos apresentará as narrativas para a turma quando nós retornarmos, tá? Então, eu quero ver isso em cartolina, numa folha de papel com pauta, com as fotografias de vocês fazendo a história de vocês escrevendo a história de vocês, desde o momento que vocês nasceram, vocês no lazer. Vocês devem ter fotos, né? Porque a fotografia é uma fonte, tá? É uma fonte histórica. Então, vocês vão fazer a história de vocês, a história da família de vocês, e vocês vão me apresentar. Essa é a atividade de vocês. Quando nós retornarmos, tá? Nós vamos... eu vou cobrar essa atividade de vocês, que valerá ponto e pode valer a avaliação, tá? A primeira avaliação de vocês vai ser essa atividade aí, que vocês vão apresentar em forma de seminário, tá? Então, cada um, eu quero conhecer a história de vocês vão fazer essa produção. Leiam direitinho aí a informação,
do comando da sugestão de atividade, ok? Muito obrigado e fiquem em casa. O isolamento social é importante neste momento, tá ok? Para a gente, o mais breve possível, retornarmos, tá? E vamos matar a saudade e vamos contar nossas experiências. Vocês podem até fazer essa história de vocês, contar até o dia de hoje da pandemia, né? Como foi o isolamento de vocês, tudo, resgatar tudo isso, tá? Toda a história de vocês eu quero que vocês façam nessa atividade. Muito obrigada e até logo.